Fala galera, mais um Let's Surf começando aqui na área. Eu sou o Guilherme Dorini e hoje tenho o prazer de bater um papo aqui com ninguém menos que o cara que eu considero ter sido fundamental na história do surf brasileiro, um responsável aí diretamente por puxar o nível e abrir o caminho, digamos, para a Brazilian Storm, para essa geração vitoriosa que está no WCT agora. Tenho o prazer de conversar aqui com ninguém menos que Vitor Ribas. Vitor, cara, só te agradecer aí, obrigado por topar bater esse papo aqui comigo hoje. Valeu, Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com você. Conversar um pouquinho aí sobre minha carreira, sobre o Brasil, né? Quando a gente estava começando tudo. Tudo uma Irado. aventura. É, outros tempos, né, Vitor? Outros tempos. A gente vai falar muito de como era antigamente, como que o Vitor ajudou a passar o facão ali no mato e abrindo caminho aí para a geração que viria. Antes da gente começar de novo, só pedir pra galera, como eu sempre peço, galera, é só um clique, se inscreve aí no canal, curte, comenta, compartilha. A gente tá lá no Spotify também, se puder dar 5 estrelas ali, seguir no Spotify também. 80% da galera que acompanha aqui os programas não é inscrito no canal, então, pô, não custa nada dar aquela força pra gente continuar produzindo esse conteúdo para vocês assistirem aqui. Vitor, eu tenho um costume de começar com a galera que eu troco uma ideia, perguntando um pouco de lá de trás mesmo, onde nasceu, onde cresceu e como que começou de fato a relação com o surf. Foi incentivado por amigos? Como é que foi lá atrás? Então, eu sou nascido e criado na cidade de Cabo Frio, né? Litoral norte do Rio de Janeiro. E naquela época, né? Vou para 53 agora, né? Nossas brincadeiras eram soltar pipa, rodar peão, jogar bola de gude, polícia e ladrão, né? Correr para lá e para cá, futebol, futsal, joguei muito futsal. E eu morava muito próximo à praia. Minha mãe, ela, junto com outras professoras, custeou um prédio, né? E aí a gente foi morar na beira da praia com 4 anos, duas quadras da praia. Mas eu não tinha ainda prestado atenção nas ondas, né, na praia. Eu ia só dar um mergulho, voltava. E no meu prédio, onde a gente morava, chamava Edifício das Professoras, né, que a maioria era todo mundo professor, já tinha um surfista ou outro, né, que morava ali. E aí eu lembro da mãe do Gilberto, né, que era um pouco mais velho que eu, falando, pô, dona Thalita falando, pô, vamos lá, todo mundo torcer pro Gilberto, ele tá na final do campeonato. Aí a gente foi lá, assistiu um campeonato, né, e depois Isso era o que, começamos a Vitor? surfar. Era a década de 80? Década de Já? 80, assim, iníciozinho dos anos 80 ali, eu acho que 83, 84, por aí. E Aham. aí eu, né, comecei junto com outros garotos. Naquela época também, quando eu comecei o programa Realce, né, foi feito pelo Bocão, pelo Antônio Ricardo, ele estava começando também, né, eram os primeiros anos. Eu lembro também da gente ir para casa de um amigo que tinha antena na casa dele que pegava melhor. Aí a gente foi assistir o programa porque um dos grandes surfistas de Cabo Frio, chamado Miguel Cury, e o Gugu de Cabo Frio, eles estavam indo fazer uma entrevista no programa. Então a gente assistiu na casa do Da amigo, hora. poxa, ficou cheia a sala. E aí foi tudo esse início, né? Comecei a pegar onda na Praia do Forte junto com essa garotada. Aí, pô, assisti um campeonato local. Aí, pô, lembro que choveu, né? E eu fiquei debaixo do palanque assistindo. Depois que terminou o campeonato, eu falei, pô, acho que é isso aí que eu quero. Aí E comecei a competir. E você foi, estava com foi muito quantos anos? maneiro, né? Porque eu era pequenininho, né? Sempre fui pequeno, mas naquela época eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. E aí, nesse campeonato, né, minha mãe fez a inscrição da gente. Aí competiu eu e meu irmão, mar tava grande. Aí eu acabei, pô, sabe, passando as primeiras baterias meio na segunda Aham. arrebentação. Tava de ressaca. E aí, quando eu fui ver, eu fui parar na final na categoria Júnior. E aí fiz a final, fiquei em terceiro lugar na final lá no campeonato. E aí todo mundo gostou ali, né? Que eu era menorzinho ali, os outros eram pô, até 18 anos. Eu tinha E, 12 anos de idade. e Vitor, você falou que sua mãe fez a inscrição. Normalmente a galera que eu converso assim mais
dos anos 80, anos 90, eles enfrentavam muita resistência em casa de querer virar surfista, de querer ser surfista, mas você falou, ah, minha mãe fez inscrição e tal. Como que foi o seu caso? Você tinha um pouco mais de apoio familiar ou tinha gente que ainda torcia o nariz? Enfim, a gente sabe como era antigamente, né? Como o esporte era visto. Então, naquela época, minha mãe separou do meu pai, eu tinha mais ou menos uns 11 anos, né? O outro meu irmão tinha 10 e um tinha 7, né? E a gente ficou ali na beira da praia, né? Com todas aquelas brincadeiras, né? Que a gente fazia antigamente, pipa, peão, bola de gude, polícia e ladrão. E era um Cabo Frio diferente de hoje em dia, a cidade era bem menor, né? Todo mundo se conhecia. E, cara, minha mãe sozinha, com 3 meninos, né, cara, ela não dava muita conta, então ela tentava fazer o melhor possível, né? Aí começou a pegar muita matrícula, deu aula em vários colégios e a gente ficou meio largadinho ali na praia, né? Mas E digo, aí, cara, ela apoiava essa sua trajetória no surf, digamos. ela apoiava, ela apoiava. Principalmente que também que as coisas aconteceram muito rápido para mim, cara. Nesse campeonato, primeiro que eu disputei da Associação de Surf de Cabo Frio, muita gente não sabe, mas a nossa associação é a segunda mais antiga que tem no país, tá? Eu só acho que ela Caramba. está atrás, não sei se é de uma de Santa Catarina ou do Rio, alguma coisa aí, não sei se é de Saquarema. A nossa é a segunda mais antiga. E aí, cara, nesse campeonato eu fui terceiro lugar. Aí todo mundo, a galera mais velha, tipo, assim, me adotou, né? Falou, pô, esse moleque pega bem e tudo mais. E a gente sempre teve em Cabo Frio muita gente que surfava já no Rio profissionalmente, que vinha para essa banda de cá treinar. Praia do Peró, né? Praia do Forte mesmo também dá umas condições boas, Foguete, Arraial do Cabo, né? E Aham. aí, cara, alguém viu eu surfando e falou para o pessoal da Hidrojet, era uma marca de prancha, né? Uma fábrica lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Falou, ó, vocês precisam ver, tem um menino lá em Cabo Frio que surfa bem, cara. Vocês deviam ter lá, dar uma olhada. Aí teve um segundo campeonato na praia de Jeribá, em Búzios. Aí eu fui nesse campeonato, eu acho que eu fiz a final, se não me engano, contra o Jeremias da Silva, o Mica, que é também um grande surfista lá de Saquarema. E aí acabei perdendo para ele na final, mas durante o campeonato o Ricardo Martins, que faz minhas pranchas até hoje, chegou para mim e fez essa proposta. Nessa época eu tinha 13 anos de idade. Ele falou, pô, eu queria fazer Top as pranchas demais. para você, te levar para o Rio. E aí foi bacana, porque a gente está junto até hoje, né? Eu vou para 53 anos, são 40 anos juntos, né? 40 anos juntos de parceria, que irado. E aí, naquela época, assim, avançando, aí você tá falando que você tava com 12, com 13, mas avançando um pouquinho aí, sei lá, chegando mais pra frente aí, como que era o cenário naquela época? Mesmo digo, de competição nacional, talvez, ou estadual, ou até de apoios, como que era o cenário do surf assim, naquela época, quando você já tava, já, sei lá, com seus 15, 17? Eu não tinha muita noção, né? Porque vinha de Cabo Frio, não sabia onde ia chegar, né? E aí as coisas foram acontecendo. O Ricardo Martins, junto com o Joca Seco, né, que são o pessoal da Wetwork hoje em dia, que era a antiga Hidrojets. Hidrojets era uma marca super famosa, né? Fazia as pranchas no Rio de Janeiro, era uma das grandes, competia com Cristal Grafite, Kaiká, né, Hot Stick, Spirit e Aham. outras mais. E essa galera, eles já tinham patrocinadores e eram surfista profissional e fabricantes de prancha. Então eles já disputavam campeonatos cariocas, né, para o estadual, brasileiros, eles já sabiam mais ou menos aonde o surf poderia chegar. Eles, cara, me encaminharam, tipo, levaram para o Rio, arrumaram Legal. patrocinadores, né? O primeiro patrocinador mesmo grande que eu tive foi a Ciclone Company, e foi graças a eles, né, tipo, ter me encaminhado ao Roberto Valério, que foi um dos maiores empresários que o surf teve até hoje, o dono da Ciclone. Fez grandes campeonatos, patrocinou muita gente. Tem uma história muito bacana com o surf, né? E eu fui um desses da equipe dele. E aí, cara, adiantando um pouco, meu passaporte para o circuito mundial mesmo foi em 1988. Tinha um campeonato alternativa, né, pro, que foi realizado pela Alternativa, né, que era uma marca da Aham. Mesbla, que patrocinava o PP do voo livre, da Asa Delta, do Pode surf, né, crer. que era o cara que fazia tudo muito bem, né?
e ele que fez esse campeonato. E aí o Roberto Valério fez a minha inscrição da equipe toda, né? Que o São botava a galera toda, né? Pagava todo mundo. E eu fui parar em terceiro lugar, fui o melhor brasileiro, né, classificado ali na etapa. Aí Valério chegou e falou, cara, você tem que começar a correr o circuito. Eu vou te mandar para perna da Europa, da Austrália. E aí, pô, mas como é que eu vou fazer? Não, a gente vai dar um jeito. Aí fui para Havaí Vitor, com ele. peraí. Deixa eu, antes da gente só entrar, eu separei umas coisinhas das primeiras viagens internacionais, mas eu queria só te perguntar uma coisa antes do, acho que era cenário nacional, não sei se era, como eu não sou dessa geração, eu me perdi um pouco na linha do tempo, eu queria que você me ajudasse a construir ela. Tá. É, eu ouvi uma história, eu já ouvi você falando que, acho que você fez parte de uma parada de reivindicação por piso salarial, isso aí foi no âmbito nacional? Foi. É, eu E lembro que foi, a gente já estava correndo o circuito, né? Vocês já estavam correndo Brasileiro. circuito, então. Ah, tá. Como que foi essa Mas história? aí foi nessa época também, foi início do que eu estava indo pro Mundial também. E Pode aí, crer. cara, eu como amador, eu comecei a me dar bem nos campeonatos profissionais. E eu entrei, né, para o circuito brasileiro. Não sei se eu era top 16 ou back 14, né? Eu fazia parte. E a galera, tipo assim, se juntou todo mundo, né, cara? Que tinha uns que ganhavam bem e outros não ganhavam nada. Aí eles iam nos campeonatos assim sem apoio, né? E assim, naquela época, ninguém conseguia ganhar salário mesmo, eram poucos, né? E aí Pode a crer. galera se juntou e falou, não, cara, o negócio tá, sabe, é um circuito, a gente tem que estar profissional nesse termo, já tem as marcas, muitas marcas aparecendo, patrocinando, vendo que o surf era um produto legal em apostar, né? E aí a galera se juntou e fechou, cara. Tipo, ó, o Back 14 tem que ganhar no mínimo isso, o Top 16 tem que ganhar Mas isso. era para ganhar de quem? Era tipo de marcas que pagavam? Ou Das era uma marcas, reivindicação das marcas? tipo assim, se Entendi. elas quisessem pegar um cara do Back 14, ela Tinha que tinha que pagar gastar, X, sei no lá, mínimo. 2 salários, 3 salários. Aí se Entendi. fosse top 16, um pouquinho mais, né? 4, 5 salários. Aí, assim, a gente criou esse piso, né? Um valor, assim. E a galera era unida, Vitor? Como que era? A galera era unida, cara, era bem maneiro. E naquela época, assim, hoje é totalmente segredo, né? Ninguém fala quanto ganha, né? De premiação. A de premiação a gente sabe, mas de salário do patrocinador, o É, contrato, é meio escondido, né? E naquela época todo mundo sabia quanto cada um ganhava, né? Que era importante a gente abrir, né? Falar para todo mundo, para a gente poder chegar a um conceito, né? Todo mundo ganhar alguma coisa, que tava assim, tava uma discrepância muito grande, né? E aí pessoas sendo bem pagas, ficando em bons hotéis e outros ali, tipo, no palanque, não tinha como pagar um hotel legal, né? Então e deu foi certo, né? deu certo. E aí você tava. Eu te cortei porque eu queria ouvir um pouco isso antes da gente chegar nas primeiras experiências internacionais. Você tava contando. Eu ia te perguntar justamente isso, como que tinha sido naquela época as primeiras experiências internacionais e mesmo questão de língua também, porque assim, hoje é meio que assim, é quase que uma regra que o surfista hoje tem que falar inglês. Então, molequinho saindo de berço aí com 10 12 15 anos, quase já sabe falar inglês, já se vira sozinho e tal. É, Naquela época, imagino que era culturalmente mesmo, era uma época diferente, né? Como é que foram as primeiras experiências que você estava começando a contar aí? pô, foi bem difícil, cara, porque eu de Cabo Frio, né, nunca tinha feito nenhum curso de inglês, né, nada assim. Na escola mesmo, assim, não passava muito, né? Eram poucas escolas que dava assim, como matéria, né, o inglês. E pô, eu era bem matuto mesmo de Cabo Frio, né? E aí, cara, com o desenrolar das coisas acontecendo muito rápido, eu acabei de entrar na Ciclone na Company, pô, deu um mês de patrocínio, mandaram toda a equipe para o Havaí. Aí eu fui para o Havaí junto com outros garotos também, e né, Duca, Rogerinho, Eduardo Amaral, Arapuã, João Paulo, pô, tinham vários outros, Jorge Bailey, Crivella, Beto Cavaleiro, pô, tinha um grande surfista. A equipe era enorme, e o Aham, Valério pagava para todo mundo, tudo, sabe, assim, tudo por pode igual crer. mesmo, todo mundo ia mesmo, o cara apostava, era muito bacana.
Depois, quando eu voltei, que teve esse campeonato, né, em 88, que aí né, eles fizeram uma inscrição e eu consegui ficar em terceiro lugar. Aí acabou o campeonato, a gente conversando, pá, o Valério na fábrica falou, olha, tô indo para o Havaí, vou pegar o Springtime lá, e aí, pô, tu vai comigo, e aí eu vou organizar para tu ir de lá e ir para a Austrália. Aí chegamos lá, passamos uns Ia dias ser a lá, ele primeira pô, vez que era a primeira vez que você ia pra Austrália. primeira vez que eu ia para a Austrália. Ainda encontramos alguns australianos lá, que é um amigo deles, o Roberto Valério era surfista profissional, né? Então, Aham. conhecia muitos australianos, americanos, havaianos, e aí os caras, pô, pegamos onda junto e tudo. E aí ele preparou essa carta, comprou mais uma passagem para mim, né, de Honolulu para Sydney, e aí lá foi eu, cara. Mas era Aí que cheguei em carta que era Sydney, essa? a carta era uma carta da Ciclone, né, falando assim, meu nome é Roberto Valério, sou dono da Ciclone, uma empresa surfwear do Brasil. Eu estou mandando esse atleta aqui que vai competir em três eventos super importantes que vai ter na Cara, tipo Austrália desse ano. uma carta pra passar na imigração, é isso? Isso aí. Ah, pode Porque crer. naquela época, né, tinha um formulário, né? Você recebia o formulário dentro do avião, você tinha que preencher tudo aquilo. Eu cheguei com o formulário em branco e com a carta na mão. Aí começou aquela chama tradutor, que língua que ele fala, não sei o que lá, aquelas coisas todas aí. Botou um português para falar comigo, eu fui só respondendo. Aí falou, pô, não, tá indo para o sul da Austrália, o primeiro campeonato é o Hipicu, vai ser lá em Bells. Cara, foram várias roubadinhas, né? Eu fui chegando, né, de um aeroporto para o outro, aí, pô, eles chegavam, para onde você vai? Pô, tô indo para o surf, campeonato, Hipicu. Aí, pá, me mandavam para aquele campeonato, pro aeroporto, né? Eu pegava lá, fazia o check-in e meio que ia seguindo os surfistas, cara. Onde eles estavam indo com prancha, eu Você pegava minha ia lá mala e mesmo. ia atrás também. Até que eu cheguei lá num ponto final, assim, que acho que era na cidade de Geelong, que é perto ali do sul da Austrália. E aí veio vários carros de patrocínios, né? Só via aqueles emblemas grandes no carro, pegando vários atletas. E aí eu era o último, tava eu, não sei se era o John Schmuck, o Sani Garcia, tinha um pessoal do Havaí, assim, aí pô, chegou o último carro, aí a mulher, pô, pra onde você vai? Eu sei que eu ia ficar sozinho no ponto, eu não, tô indo pro campeonato, Ripicu, não sei o que. Ah, então entra aqui, aí, pum, me levou. Aí parei lá na loja da Ripicu, não conseguia conversar comigo, descobriram que eu era brasileiro. Falou, liga pros brasileiros que tem uma galera aí no Caravan Park. O Caravan Park ficava do lado Pode da crer. fábrica da Ripicu. Aí eles chamaram os brasileiros, a galera foi lá me pegar. Aí tava o Pedro Milha, o Guto Carvalho, mas Aí já quem, ficou acho que mais Renato tranquilo. Pego, Heraldo Gueira, estava essa galera toda. E aí eu, pô, comecei a cair na barca deles. Aí comecei a dividir carro, eu tava com dinheiro, né? Aí pagar dividir também o Caravan Park, o hotel. Isso Aí foi tem que ano várias que foi, histórias, Vitor? cara. Hã? Que ano que foi isso daí? Isso foi, acho que foi 88 ou 89, cara. Tá, e aí você já, bom, tava começando a ganhar experiência profissional. E aí, bom, como foi? Você foi bem nos campeonatos? Cara, eu não passei nenhuma bateria na Austrália. Eu fiquei super nervoso no campeonato. E eu não passei nenhuma bateria nesses primeiros eventos, assim, cara, do ano. Mas que era? E foi bem. Era tipo QS, é isso? Naquela época, todo mundo que tinha aí US$ 100, mais a afiliação, que era 25 ou US$ 30, se afiliava e pagava US$ 100 de inscrição e entrava no campeonato. Eu Mas estava era como se disputando fosse como se fosse o quê? Era como se fosse era um Era mundial, como se era. fosse a elite do circuito mundial. Só que Entendi. na elite, você tinha que chegar nos back 14 e nos top 16, entendeu? Pode crer. Você tinha que chegar ali junto com os caras. Aí você fazia homem a homem. Mas tinha uma triagem enorme, né? Aí, Pode pô, crer. o primeiro campeonato foi o Bells. Depois teve o Wollongong, se eu não me engano. E depois teve um em Sydney, que era o Coke Classic. Pode Né? crer. Hip Cool, Coke Classic e o outro, eu esqueci o nome do campeonato, mas era em Wollongong. E e aí isso você falou 89.
E aí depois, quando vira de fato CT mesmo, que na organização ali, que você entra, é 93 ali? Não, 94. Você consegue 93 para 94, é isso? Foi, aí em 92 eu ia me classificar, né? Eu estava pertinho de se classificar. Aí eu fui correr um campeonato em Newport Beach, na Califórnia, que já era uma das etapas do QS. Nessa época Aham, o circuito já tinha virado QS, né? pode E crer. aí eu quebrei o pé, eu tive Pô, fratura na tibia e no perone. Aí eu fiquei aí alguns meses para recuperar. Em 93 que eu consegui minha vaga definitivamente. e eu ia falar que dessa vaga aí, assim, não que foi, não digo que foi muito dramática, mas teve aquele episódio bizarro, né? Foi em Maresias, não foi? Com Foi. o Todd Holland, né? Se pudesse lembrar como é que foi a bizarrice que foi esse evento, como você tava ali na classificação, que você tava batendo na porta, né? Pra conseguir a vaga definitiva ali. A gente tinha duas etapas para acabar o ano, né? Mais ou menos. E aí o Todd Holland estava a gente estava numa bateria, acho que era a quarta de final, e junto com Ross Clark Jones, Jeff Booth, Ross Clark Jones, Todd Holland e eu, quatro na bateria. Só que os caras estavam no mesmo lugar, no mesmo hotel. E eles planejaram, cara, uma tática para poder não deixar eu pegar onda. Porque estava vindo embalado na triagem, eu estava passando tudo, né? E Pode aí, crer. pô, se eu passasse aquela, eu já ia chegar numa fase ali que praticamente já estava classificado, mais uma bateria. E não precisaria de nada do Havaí. E aí eu lembro que, não sei se era acho que o Ross Clark Jones não estava bem, e o Jeff Bush estava mais ou menos, mas não precisava também correr muito perigo ali, que já estava meio classificado. E aí eles resolveram fazer esse plano, cara. Aí fez uma interferência, aí fez duas, aí começou aquela gritaria, os caras me ajudando, o pessoal da Hidrojet, né? Pô, vai pra lá, vem pra Mas o cá, cara ficava corre, te marcando, é isso, né? marcando. Cheguei a Basicamente. sair da água, correr, pular no outro lado, o cara vinha atrás. Aí não deixava eu pegar onda porque dava calmaria, né? Tava quase flat o mar, bem Pode pequenininho. crer. E aí acabou que, tipo assim, o Thail, ele era o locutor e ele foi passando tudo que estava acontecendo pro pessoal que estava na praia assistindo e torcendo por mim, né? O Pros público. brasileiros. Exato. O povo se revoltou quando acabou a bateria, fizeram um corredor, cara. Começaram a jogar areia no cara. Pega o bode que tava com a barba grande. Aí o cara E entrou pra dentro do palanque, ele teve que sair de Camburão, não teve? Não teve uma história saiu de dessa? camburão, cara. Foi uma doideira em Maresias. Aí acabou, cara, que tipo assim, gerou uma polêmica muito grande e eles falaram, o que a gente vai fazer, cara? Não tinha nenhuma Ah, outra regra assim desse foi lance de quando mudou a interferência. regra, né? Mudou a regra após esse incidente. Aí teve, quando fizesse duas interferências, o Tinha que sair surfista da tem que sair água. exatamente da água na hora. Por causa desse É, fato aí. foi Cara, muita bizarro. coisa que E aconteceu. aí você vai pra Havaí e você garante a vaga. Não, aí você ainda passa bateria, não passa, se eu não me engano? Ainda passam as baterias no Havaí e garanto a vaga. Não, não, mas essa em Maresia você passou também, não passou? Não. Essa eu perdi, cara. Eu Essa fiquei ali também não tinha como. eu acho que foi quarta de final, alguma coisa assim. Pode crer. E aí você foi pra Havaí precisando passar umas baterias ainda. Fui para Havaí precisando passar umas baterias. Aí Pode passei algumas crer. baterias e aí consegui a vaga lá para a Elite, aí, né? Aí no primeiro ano eu classifiquei em 16º, se eu não me engano, ou 15º. Era muito diferente do que você esperava, Vitor? Como é que foi esse primeiro ano, assim, cair de cara lá? Cara, assim, naquela época, assim, era tudo muito novo para mim, né, cara? Eu tava, assim, meio deslumbrado com o circuito, né? E, tipo, as coisas, assim, estavam acontecendo naturalmente, né? E eu não prestava muita atenção, assim. Então, comecei a também pegar carona com a galera que já estava, o Fabinho, o Teco, Pode crer. né? Uma galera que já estava ali correndo o circuito. Não sei se não lembro se o Jojó já estava nessa, não sei se também estava, eu não lembro, mas
Eu sei que, pô, a gente começou a passar um monte de fase, um monte de bateria, e tudo eram coisas assim que estavam acontecendo, né? Aí em 95, né, que foi meu segundo ano, eu ganhei uma etapa na França, né? É, eu ia falar que foi quando veio a vingança, né? Porque justamente para quem não conhece a história, eu vou deixar o Vitor contar, mas basicamente a final da etapa que o Vitor ganhou na França era contra o cara lá, o Todd lá de Maresias, que ficou marcando ele e teve que sair de camburão, não foi isso, Vitor? Foi isso mesmo, a gente foi passando as baterias, né? E Lacanau, aí né? acabou que a gente fez a final do campeonato de Lacanau, 1995, o Gotia Pro. E foi assim, a minha única vitória no circuito até hoje, né? Eu bati na O que trave você lembra algumas desse vezes. evento? O que você lembra desse evento, Vitor? O que te traz na cabeça quando você pensa nele? Cara, eu lembro assim Você, que você passou grandes nomes ali, né? Você pegou uns nomes, você pegou, acho que Barton Lynch, você pegou o Sunny Garcia, Jojó mesmo. Cara, eu lembro que eu ganhei de vários campeões mundiais nesse campeonato. Eu ganhei do Tom Carroll, ganhei do Diamond Hardman, eu acho que o Derek Hu também estava e o Bartolini também. Eu fui pegando só os caras que já tinham sido campeões. Aí, tipo, eu lembro que um juiz, cara, eu acho que o Red Judge, ou um desses juízes mais antigos, ele falou, pô, tinha uns barbecue assim durante o campeonato. E era, pô, era aberto. Aí, pô, a galera aproveitava, era tudo de graça, né? Aí eu Pode tava crer. lá, ele perguntou, caramba, já ganhou de fulano de tal, já ganhou não sei o quê. Caramba, já ganhou de não sei quantos campeões mundiais. E agora, qual vai ser? Vai parar por aí? Eu falei, não, quero mais, quero passar mais. E aí fui passando as baterias, né? Acabou que eu fui passando pelos grandes, né? Os caras que, pô, são já foram campeões que tinham grandes nomes. E isso foi me fortalecendo, né? Durante o campeonato. E aí eu lembro que eu fiz uma semifinal com o Sani Garcia, né? Sunny, é. E aí ele saiu um puto reclamando do resultado, jogou um pão duro lá nos juízes, pegou um pão assim duro e jogou, bateu Pãozinho no vidro, francês. né? Aqueles pão francês mais duros, sabe, dormido. Aí bateu lá na vidraça do juiz, cara, cada coisa. Aí acabou que eu encontrei o Todd Holland na final. E foi uma E vingança, né? Tipo, bateria com como que tá, prioridade. como que era, como que tava depois daquele incidente em Maresias, como é que tinha ficado assim entre vocês? Vocês já tinham se trombado? Tinha ficado algum clima de você tava puto de fato com os caras? Como que era o ambiente, digamos, para essa final? Então, a gente meio que, né, conversava, quer dizer, falava assim mais ou menos, né? Aí ele ficava falando, pô, você podia ter evitado aquilo, você podia ter falado com os caras. Eu também não falava muito bem inglês, e aí também não respondia também direito naquela época, né? E aí eu lembro que teve uma vez também que, pô, eu acho que ele tava meio que querendo arrumar uma confusão comigo. Aí eu falei, porra, então já que é assim, ele tava com um cara no Havaí, assim, meio que me cercando. Aí eu, pô, esperei o cara meio que sair, eles saírem, aí saí da loja. Aí eu, Pode pô, falei, crer. pô, acho que ele tá querendo me arrumar, fazer uma covardia, covardia, né? E aí eu falei, pô, cara, eu vou treinar. Aí comecei a treinar, fiz bastante Treinar o quê? capoeira, Jiu-jitsu? Ah, capoeira. jiu-jitsu, capoeira, comecei a treinar. Aí teve umas vezes que eu falei, meu irmão, vai ficar assim me olhando de lado, vai ficar falando as paradas, qual vai ser? Quer fechar essa parada? Quer finalizar? Pá, deu um ultimato, né? Aí meio que morreu. Depois aí parou. E aí Aí vocês se cada um foi pro encontraram seu na lado. final lá em Lacanau. Aí encontramos na final na Canoa e ele até surfou bem e tudo, mas pô, tava com uma vibe muito boa no campeonato, as esquerdas estavam me ajudando muito. De frontside era um tipo de onda que lembrava muito a Barra da Tijuca, né? Nessa época eu já Pode morava crer. lá, treinava lá, então me favoreceu muito, né, as ondas lá. Pode crer. E E foi como. outra coisa que eu lembro desse campeonato é que tinha uma galera de São Paulo, cara, principalmente de Santos, que ia para os campeonatos também para acompanhar, torcer pelos brasileiros. E aí um monte de gente, pô, levava as pranchas para vender.
fazia aquele mercado Pode no crer. calçadão, sabe? E aí a gente, pô, com prancha também, às vezes para vender, pô, vamos fazer um dinheiro. Aí botava na mão de um, de outro para vender. Aí eu fiz uma amizade muito legal ali com a galera de Santos, sabe? E aí, pô, tinham vários assim, cara, pô, que eu não lembro o nome de todo mundo, mas aí, pô, tinha um cara, né, que já falava um pouquinho francês, aí ensinava. Aí aquela malandragem de Santos também, o cara, pô, aí como é que, para falar com a menina, né? Como você se chama, né? Aí ele fala, chama em francês, fala como tu tá pele. Aí ele mandava assim, que nem em português, como tá tua pele, como tá tua pele, né? Aí era a mesma coisa, aí foi aprendendo as malandragens, né? Foi fazendo amizade. Acabou que quando eu ganhei o campeonato, cara, e foi um campeonato em 95, eu acho que os brasileiros que criaram aquilo com essa galera, com a amizade que eu fiz, o nego me carregou no colo, lá da beira da praia, que eu ficava ali no calçadão, fiz uma amizade muito bacana com todo mundo. E até o Palanque, né? E já sabiam daquela história do Todd Holland. E aí isso foi uma marca, uma coisa que foi criada e foi passando É, de isso, geração. isso que eu ia te perguntar, porque que hoje, bom, a gente vê que isso, toda etapa tem isso, mas essa daí de fato foi a primeira vez que alguém fez isso, né? E foi, Foi das e, assim, coisas. agora te perguntando, tendo a oportunidade de perguntar, eu até tinha essa dúvida se era para te exaltar ou se tinha relação com essa briga, com essa rivalidade que tinha surgido e meio que te pegaram ali já para te falar, pô, tá, não, ele tá aqui, vamos levar ele até ali para garantir que não aconteça nada também. Teve um pouco disso também, Vitor? Não, foi mais uma parada assim, tipo, cara, era uma coisa. Quando a gente ganhava, era uma coisa assim que acontecia uma vez ou outra, né? O Fabinho teve as vitórias dele, o Teco também, Tatuí ganhou uma também, né? Pode E aí crer. aquela vez fui eu, né, em 95, né? E aí, pô, a galera levou até lá no pódio, né? E aí acabou que, pô, tipo, o Sani Garcia meio que saiu do pódio, porque era uma festa na França também, a praia cheia. Aí saía aquelas confetes assim, né? Pô, a festa brasileira, o locutor aí, né, exaltando o Brasil. Aí, pô, pessoal que tava ali vendendo as pranchas no calçadão, o tijolo, né? O Jacuí tava lá também, o Zé Paulo, o Daniel Miranda, né? Pô, foi muito maneiro, cara. Todo mundo, pô, Era uma prévia do que viria, né, da festa brasileira no e tour, né, aí, que é cara, o que eles falam até hoje, assim, né, de que assim, e eu acho uma coisa que até eu conversei com o Joranelli, foi com o Joranelli esses tempos que eu conversei com ele, que ele falou, a gente anda em bando, né, tipo, que os caras não estão acostumados com isso, né, a gente faz a festa, a gente anda em bando, às vezes a gente fala alto, os caras às vezes ficam incomodados, né. ficavam, pô, foi bacana pra caramba, porque acabou que a gente começou uma coisa assim, mostrar a força do Brasil naquele tipo de onda da França, né? Que é um beat break de onda forte, né? E aí todos os anos, cara, a gente conseguia bons resultados. Era um, era outro, sempre se destacava um ou outro. Por quê? Porque é um tipo de onda que a gente é parecido muito com a nossa orla aqui do Brasil, né? Então você vê que Pode crer. Gabriel teve boas apresentações, né? Teve o Mineiro, todos os outros brasileiros que vieram, né? Foi fazendo uma sequência, né? E foi muito bacana que o pessoal ainda fala na locução, pô, foi durante o campeonato de Lacanô que começou tudo isso, de carregar na cacunda, né, no colo até o pódio, começou com o Vitor, e foi com a galera de São Paulo, Zé Paulo, pô, tem um monte de gente lá. Quando os caras te pegaram, porque assim, era uma coisa nova na época, né? Quando os caras te pegaram, o que você pensou ali? Eu falei, caramba, que vergonha, cara, não tô acreditando que tá acontecendo isso. Pô, peraí, pô, gente pra caramba, praia lotada em Lacanô, né? Eu fiquei meio assim, aí depois que eu entrei na vibe também, comecei a gritar, aí me deram a prancha, fui levantando o braço. Quem Foi diria aí, ó, bacana. precursor, quem diria que seria um gesto, que um movimento ali que seria imortalizado. Basicamente, hoje é lei, né? O cara que ganha mas qualquer etapa, o cara é carregado, né? E eu lembro que aconteceu, sabe o quê, cara? Assim, os australianos começaram a ver, os americanos também, que o Brasil estava se unindo muito e a gente estava conseguindo ganhar os espaços, sabe? E começando a ter uma constância muito grande no circuito.
Aí começaram a querer criar uns símbolos para grupos, né? Os brasileiros, os australianos, e criando uns nomezinhos, MSF, não sei o quê. Aí rolou um movimento, né? Por que, que os brasileiros estão sempre juntos? Na verdade, a gente estava sempre junto por causa da língua, porque a gente não É, conseguia se exato. comunicar, nem todo mundo falava bem inglês. O Teco era um dos poucos naquela época, né? Assim, Aham. e muita da história assim que o pessoal fala, tá tudo em cima do só o Teco e Fabinho. Cara, tiveram outros, cara. Veio Tinguinha, Jojó, Pio Pereira, Renan Rocha, Zé Paulo, Tadeu Pereira. Tinham vários outros ali, cara, e ganhando espaço, mostrando a força do Brasil. A história brasileira, eu sei que o Fabinho e o Teco foram caras importantíssimos, mas tiveram outros, cara, também grandes, também bem importantes para o circuito brasileiro, assim, para o Brasil, para a história do Brasil, né? Total. E aí você acha, Vitor, que naquela época já dava pra sentir que incomodava os caras mesmo, de fato? Então, a gente estava meio que. Eles estavam querendo arrumar alguma historinha, assim, sempre, cada ano era alguma coisa. Aí começavam a falar que, pô, o brasileiro é merrequeiro, que, pô, só se dava bem quando o mar estava pequeno, aí tinha essas coisas assim. Aí começavam a falar que o jeito que estavam surfando não é legal. E isso vinha de alguns surfistas reclamando com os juízes, entendeu? E aí, cara, a gente, E pô, refletia, né? observar, de uma hora para outra, vamos supor, um surfista, não vou falar o nome, sim, brasileiro, tava ganhando só 8, 9, só notão. De uma hora para outra, de repente, isso parava. Começava a ficar no 4, no 5, por conta das reclamações deles. Eles iam direto nos heads, começavam a falar, falava mal do Pode surf do crer. cara, falava que não estava fazendo uma linha correta, que não estava surfando na pressão certa. E isso influenciava muito, cara. Aí a gente começou a bater de frente também, cara. Começamos a reclamar um monte de coisa, tomar a frente. Pô, tiveram um cara, cada coisa. Uma vez a gente parou o campeonato. A gente estava num QS lá no Japão, e aí a gente estava vendo um roubo muito grande. A gente entrou na sala do juiz e, ó, parou, mano. Acabou o campeonato, reunião. Vamos falar agora sobre campeonato, julgamento, critério. A gente parou o campeonato. E acabou que esse campeonato, se eu não me engano, o Raoni ganhou. E se a gente não tivesse feito isso, Raoni não tinha ganho aquele campeonato. Entendeu? A Pode gente crer. entrou no palanque e paramos o campeonato. Ó, reunião. Vamos falar sobre critério de julgamento, o que está valendo, pô, o que está acontecendo. Nego tá tirando os caras, todo mundo aí, cara. Porra, olha só, tá demais. Era assim, uma parada estava E acontecendo. aí, onde é que era esse campeonato? Desculpa, Vitor, você falou? Cara, Onde eu não era? sei em que lugar do Japão foi, cara. Era no Japão, Mas não, mas era no Japão. E aí era com os gringos e quem que ia geral lá e alguém tomava frente pra conversar, pra trocar ideia e deu pra resolver esse foram dia, por vários, exemplo. cara. Foram vários, vários surfistas, não lembro assim, mas, pô, a galera se uniu. Entrou de uns, cara, uns 5, 6 atletas, assim, de uma vez só. Tinha até mais, era bonde de quase 10, cara. A gente entrou. Não, a gente tem que conversar isso, não tá legal, pá, não sei o que lá, o critério, não sei o que lá, vamos discutir. E aí foi uma das coisas que aconteceram, né? Aí nas reuniões também a gente falou muito. O pessoal, E vocês cara, sentiam fazia que vocês eram ouvidos em alguns momentos? com certeza, cara. A gente já tinha um número muito grande, né, no circuito. Era uma das grandes potências e eles tinham que escutar a gente, cara. Isso foi fundamental, assim. Tipo, foram vários acontecimentos, né, que a gente teve que tomar a frente. Aí eu lembro também Irado. que de uma época também a gente começava a reclamar e também eles ficavam chateados, começavam a deixar de dar ponto para a gente que reclamava, entendeu? Foram Mas várias assim, fases. para para quem acompanha aqui um pouco o podcast e está mais acostumado com essa geração que a gente vive agora, com esse momento do CT que também tem muita polêmica, segue com muita polêmica de juízes, de notas e tudo mais. Mas se você puder dar um panorama para quem não acompanhou essa época de vocês, que não era como é agora, né? Que tudo bem, tem umas polêmicas, era quase que na caruda mesmo, né? Assim, sem dó, né, Vitor? Não era tão velado quanto é hoje, assim, digamos. Tipo,
a gente não tinha essa transmissão ao vivo, né? Então, às vezes eu estava lá do outro lado do mundo, na Austrália, no Japão, aí, pô, acontecia, a gente via o campeonato, mas o pessoal só ia ver depois, às vezes, no Realce, depois que passava, sei lá, 2, 3 semanas, né? Demorava até acontecer isso. Aí eu lembro que o Antônio e o Bocão sempre tentavam mandar as fitas antes para poder passar, e sempre mandava na mala de um ou outro que estava voltando, para poder o programa ter uma rapidez maior, né? Mas assim, Mas era. eu digo isso do sentimento que vocês atletas tinham em relação a isso era muito mais frustrante do que hoje é frustrante em alguns momentos, é claro, mas naquela época, pelo que eu também não acompanhei, né? Não assistia e não vivi essa época, mas pelo que eu li, pelo que eu já ouvi gente falando de que, assim, cara, era na caraúda, assim, o cara tirava ponto assim na cara larga, baixava muito, era isso que eu tava falando. Era uma época muito mais complicada, né? Para os brasileiros em si. A gente, cara, a gente ficava super chateado, cara. A gente fazia nossas reclamações. Aí começou aquele negócio de protesto no papel, você não podia mais falar com o Red, não podia, né, falar com nenhum outro juiz, que senão você ganhava uma multa. Então era uma coisa muito chato, né, cara? Porque eu chegava no Brasil, e aí, como é que foi no campeonato? Perdi, cara. Pô, mas perdeu de novo? Pô, me É roubaram. foda. Aí, pô, como é que eu vou falar pra eles que me roubaram? Que eu não tinha Como nada que vai gravado, explicar? entendeu? Não tinha nada na mão. Então era chato, né? Chegava pro patrocinador que, pô, botou um dinheirão pra você estar lá competindo. E, pô, mais uma vez foi roubado. Caralho, será mesmo que foi isso? Às vezes os É caras às vezes foda. ficavam meio assim, né? Pô, mas eram uns roubos muito cara dura, assim, era papo de, cara, dar vontade de jogar uma pedra, dar uma sandalhada Eu nos vou, caras. Porque, eu vou chegar nessa parte aí de jogar pedra, jogar coral. A gente vai conversar um pouquinho mais pra frente sobre uma passagem disso, mas antes eu queria falar, bom, de 90, vamos dar um pulinho também. A gente falou da primeira vitória e tal, e antes da gente falar mais um pouco de juiz e de arbitragem, vamos falar um pouco de 99, né? Que bom, pra quem não, eu falei lá no começo na apresentação que Vitor foi um dos pilares aí, porque antes de Gabriel Medina ser campeão mundial, o Vitor era o responsável pela melhor participação do Brasil na história do CT. Vitor foi terceiro colocado no Mundial de 99, no WT de 99. Lembra um pouquinho pra gente aquela temporada, Vitor? Eu dei uma. Obviamente, também, de novo, eu não vivi, mas eu conheço um pouco da sua história. Eu já fui recuperar aqueles eventos, porque era um tour era um tour longo, né? Se comparado com hoje ainda. Era acho que 13 etapas. E você não começou tão bem, né? Mas depois no final você melhorou e, puta, foi por pouco, né? a minha recuperação mesmo foi no Japão, né? O circuito já tinha acontecido algumas etapas. Aí no Japão eu fiquei nas quartas de final, se eu não me engano, perdi por Rob Machado nas quartas. Aí fiz o quinto lugar, foi o meu primeiro resultado. Aí depois dali, acho que a gente foi para FIDE, né? Em FIDE eu fiz segundo lugar, perdi para o Oki também, numa bateria bem super disputada, Que foi que quem algumas acabou pessoas sendo campeão acharam mundial. que eu poderia ter sido campeão naquela etapa de FIDE. E aí teve a Europa, né? Que eu fiz também um terceiro lugar, não sei se foi 2 terceiros lugares, em um quinto, também fui super bem na perna da Europa. Aí eu fui só Mas melhorando, né? Eu você fez um comecei a terceiro ter na que o Neco ganha? Não. na Califórnia É, também, Huntington, né? Que foi perdi para foi o a final, Fabinho Gouveia foi. na semifinal. Aí o Neco Neco e ganhou do Fabinho. Fabinho Fabinho Gouveia. foi vice. Fez pódio na Califórnia, né? Primeiro, segundo e terceiro. Naquela época o terceiro lugar também subia. E o outro terceiro era o Sami Garcia. Então foi bacana, porque a Huntington Beach naquela época era o campeonato mais importante que tinha nos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos é um das grandes potências Sim. do circuito mundial de anos e anos, né? Tinha campeonatos ali lendários e a gente fez um pódio muito bacana lá. Perdi pro Fabinho, aí já foi mais um terceiro lugar que eu tive. O legal, cara, desse ano foi que eu consegui ter uma constância muito grande. Ou eu fazia quartas, ou eu era semi, aí fui vice, então fui fazendo os resultados tudo ali, de quarta em diante. Aí chegou no Brasil, cara, se eu não me engano, eu tinha chance de ser campeão mundial, mas o Ok estava com um nome tão grande para ser campeão mundial
que o pessoal, eu morava na Barra da Tijuca, o campeonato ia ser lá, penúltima etapa do circuito, depois era pipeline, só se falavam do rock. Aí eu falava, caralho, pô, tô no Brasil, há 2 etapas de encerramento do circuito mundial, tenho chance de ser campeão mundial, tô no meu país e nego só fala do rock lupo. Aí eu não acreditei naquilo. Aí você via que, tipo assim, a mídia brasileira, o surf mundial não estava preparado para isso acontecer, né? Pode crer. Porque, pô, se eles tivessem olhado e falado, pô, o cara é morador da Barra da Tijuca, do Rio Porra, de vamos Janeiro, apoiar um tem Brazuca, chance de né? ser campeão a 2 etapas do fim, pô, vamos apoiar ele, vamos dar um, né? Aí acabei Você foi ficando na terceiro, né? tirei terceiro lugar, perdi pro Shea Lopes, uma bateria muito duvidosa, cara. E Todo mundo o achou que eu Taj tinha que levado. levou, né? Taj Burrow. Aí cheguei aí para tu ver como eu era amador o campeonato, o nego começou a fazer festa do hockey como fosse campeão mundial. Depois descobriram, lá no Havaí, que ele não era campeão mundial ainda. Aí a festa, tipo assim, pô, não aconteceu. Teve no Brasil a festa dele de campeão, carregaram ele nas costas, até lá em Pode crer. cima, aquelas coisas todas, e ele não tinha sido campeão. Aí, em pipeline, né, aí Danny Wills estava competindo também, eu acho que o Mick Campbell, tinha uma galera disputando, Matt Roy, né, tinha um monte de gente ainda com chance. E eu acabei ficando em quinto Quinto. lugar, quinto E ele lugar fez também. terceiro. Ele fez terceiro, aí eu perdi pro Kelly nas quartas de final. Que é quem E leva o evento. É. esse ano o Kelly correu 3 etapas, se não me engano. Uma ele me ganhou lá em Pipeline, e em feed eu ganhei dele na semifinal, para ir para a final com o Ock. Né? Então Pode crer. ele meio que me deu uma atrapalhada também assim, durante o circuito nesse ano. E aí, Vitor, o sentimento que ficou para você no final daquela temporada foi um sentimento de mais de orgulho por, porra, cheguei onde ninguém nunca chegou, fui terceiro, cheguei na última etapa disputando o título, podendo ser campeão mundial, ou foi tipo de orgulho ou foi um sentimento de putz, de frustração porque podia ter dado? Não, eu fiquei muito feliz, né, com o resultado, porque se você for ver, eu fiquei atrás do Taj por 100 pontos ou 125 pontos. O que que é isso? É uma bateria a mais no circuito. Eu quase fui vice-campeão do mundo, né? E isso foi muito legal, foi uma conquista muito bacana. E o pessoal, assim, Você ficou por 100 pontos, é isso? 7.120 pro Ox, 6.160 pro Tej e 6.060 para você. foi isso mesmo. 90 pontos, 100 pontos, né? Um negócio assim. 100 Foi pontos, muito 100 pontos pouco. Era cravado. qualquer bateria a mais, né? E, pô, Qualquer vice bateria qualquer bateria que te tiraram, né? Não, cara, não dá nem para ficar falando mais assim, porque eu vejo a galera reclamando sobre o circuito mundial hoje em dia. Eu faço as comparações, né? Eu vivenciei tudo isso, me mantenho antenado, sacou? Eu gosto de surfar. Eu acho que hoje eu surfo melhor do que antigamente, entendeu? Deve estar voando, então. E, e eu falo, tipo assim, que algumas vezes, cara, assim, eu acho que os brasileiros não foram roubados, não. Algumas vezes, sim, mas tem algumas vezes que, cara, assim, não foi tão roubo assim, entendeu? Que podia ter Tem, dado pro outro lado mesmo. podia ter dado para outro lado. O surf, ele é muito subjetivo, né? Você pode ver, você bota grandes surfistas para julgar, cada um vai olhar uma coisa e vai ver uma coisa diferente às vezes, entendeu? Às vezes é de gosto também, né? Às vezes tá no subconsciente ali do juiz de gostar mais de uma coisa ou gostar mais de outra, sei lá. Isso. Assim, a gente fazendo uma comparação para acho que a galera entender. Pô, o Felipe Toledo surfa muito, né, cara? Ele faz todas essas manobras, ele tem Absurdo. uma linha incrível, né, cara? E ele, pô, linka bem as manobras, ele tá sempre no crítico. Aí você pega um outro cara diferente, assim, tipo o Gabriel. O Gabriel, cara, eu gosto pra caramba do surf dele, mas ele não tem um estilo tão bacana quanto o Felipe. Na minha opinião, como surfista, tá? Desculpa, eu sou Pode fã do crer. Gabriel, mas ele não tem aquela plasticidade toda, aquele jeito, né, harmonioso que o Felipe tem. Mas ele é um cara super competitivo. Então você bota os caras na mesma onda, cada um vai fazer o seu melhor naquele jeito, né? Naquele... Então, pô,
às vezes isso pode agradar mais o Goofy, que é um juiz que está ali, que foi surfista, que gosta mais do Se Gabriel, identifica ou mais, outro né? que é Régula, por conta gosta mais do jeito que o Felipe. Então, essas coisinhas, numa parada muito disputada, né, ali no papel, às vezes acaba sendo, sabe, uma coisa que dá uma mudada no resultado final, né, das notas, das comparações. Pode crer, pode crer. Vitor, e aí antes da gente falar mais um pouquinho agora de, sei lá, de julgamento e umas coisas que eu separei, eu queria te perguntar só um pouquinho ainda de 99. Eu perguntei do seu sentimento, você falou que foi um sentimento mais de orgulho, e como que foi, apesar de você ter falado que na penúltima etapa no Brasil a galera tava mais celebrando o rock do que celebrando, do que tentando te dar força para ser campeão mundial, como que foi, sei lá, cobertura de mídia, como que foi público, como que foi visto o seu terceiro, bom, uma conquista inédita no Brasil, um terceiro lugar mundial no surf, como que foi visto no Brasil naquela época? Teve repercussão, não teve repercussão, poderia ter tido mais? Tipo assim, foi um resultado bacana. Não foi aquela chegada assim, tipo, passou no carro do bombeiro, porque também foi o terceiro lugar, não foi, né, não fui Ah, campeão, tudo bem, mas, mas foi, mas foi um, era foi de um se resultado valorizar, muito né? importante para o Brasil, né? Mas eu, assim, a marca que me apoiava, que era a Headley, eu acho que eles fizeram um bom trabalho, usaram bastante esse resultado, né? Fizeram bastante promoção em cima disso, acho Pode que foi crer. importante. E nas praias também, o reconhecimento com os próprios surfistas, né, das praias, assim, dos locais, acho que foi muito legal também. Eu, por morar no Rio de Janeiro, né, a mídia do Rio, a Globo, os jornais, as revistas especializadas, me deram um espaço muito grande também. Cara, Da hora. naquela época, o que eu lembro muito era assim, você tinha que ter um grande patrocinador e que ele investisse em propagandas nas revistas, nas mídias especializadas, nos programas que tinha, né? Porque senão, de repente, aquela história que você foi campeão, pá, isso não era muito contado, né? E aí eu Entendi. lembro que nessa época também tinha as Surf Trip, e aí as Surf Trip eram sempre em função das marcas que apoiavam as revistas. Tinha uma série de politicazinhas, entendeu? Que rolava. Eu era um cara muito de competição. Os Pode meus, crer. os meus, é, os meus resultados, os meus retornos como patrocínio, era tudo em cima dos resultados mesmo que eu tinha nas competições. Eu fiz poucas viagens promocionais, né, para patrocinadores, assim, foram bem poucas mesmo, assim. Fiz mais com a Redley, com a Albon, que foram os últimos patrocínios, né? Mas, assim, Pode isso era crer. importante para o atleta conseguir mais um apoio na mídia, né? E ter mais espaço para poder divulgação, né? E você falou que você era mais de resultado, né? De mostrar em competição, dar o retorno para a marca, o patrocinador em competição. Lá no começo do papo você também falou sobre, que hoje, quando a gente falou aqui de reivindicar piso salarial e salário, e aí você falou, hoje ninguém sabe quanto os caras ganham, como é que funciona, é tudo meio que escondido. Assim, uma pergunta que eu vou te fazer de curioso, mas se você não se sentir à vontade para falar também, a gente pode pular para outro assunto, não tem problema. Mas deu para fazer um dinheiro, Vitor, naquela época, com a sua carreira, com tudo que você conquistou? É claro, não dá para comparar com hoje em dia, que hoje em dia a gente sabe o tanto que gira, como que o surf cresceu, evoluiu e tudo mais, mas assim, para o que era, para as marcas que você tinha, para o que você pô, ou em terceiro lugar, se pegar hoje, se pegar um CT hoje, quem for terceiro do mundo, é uma baita conquista, vai ter um monte de marca atrás do cara. Deu para você levantar um dinheiro, fazer um bom dinheiro na sua carreira, Vitor? O que ajudou bastante naquela época era o lance da moeda, né? Sempre, até hoje ainda tem. A moeda está 5.0 agora, né? Então, às vezes, a gente trazendo esse dinheiro lá de fora, muitas vezes era por dentro da mala, escondido, no pé, né? Na roupa, né? E a gente dava com esses dólares. Esses dólares aqui, eles valorizavam muito, né? Porque às vezes era 4 pontos, né, para 1, né? Às vezes 3, alguma coisa assim. E
o que a gente conseguia ganhar De mesmo, premiação, desculpa, de premiação que você diz, né? Que vocês voltavam premiação, na mala. os salários que a gente ganhava era mais ou menos para bancar o circuito. A gente tinha um Tá. circuito bancado pelas empresas e depois começou aquele negócio de fechar salário mesmo por mês, por ano, né? Um ano inteiro, aí vai ser quando? Aí tinha que ser baseado no dólar, né? Para poder, né, seguir o circuito mundial, porque a realidade era o dólar, né? E a gente Então, fechava com as empresas isso, mas basicamente a gente terminava o ano, pô, se você tivesse um ano bom, assim, sei lá, juntei US$ 50.000, US$ 60.000, era mais ou menos isso aí que a gente conseguia. Às vezes um pouco menos, né? E aí esse dinheiro a gente investia. Pô, hoje, assim, eu me considero uma pessoa bem sucedida no esporte, né? Eu acho que o surf foi muito bom para mim. Não sei o que eu estaria fazendo aqui em Cabo Frio, né? Hoje em dia, uhum, mas pô, hoje eu trabalho no Museu do Surf, que é na cidade de Cabo Frio, que eu acredito que é o maior da América do Sul, né? Eu sou um dos guias lá, falo sobre as pranchas, a evolução do esporte, sobre a história do surf brasileiro e mundial, né? Recebo os turistas na universidade aqui de Cabo Frio. Eu tenho uma casa em Cabo Frio, num lugar bem legal, assim, na Praia do Foguete, entre as duas cidades, Cabo Frio e Arraial, né? Eu vivo de esporte ainda, faço alguns campeonatos master, treino meu filho, tem uma escolinha de surf na Praia do Forte, né? Dou uhum. aula. Tenho umas duas casas no Rio que estão alugadas, que me ajudam a pagar as contas. Assim, eu consigo viver bem graças ao esporte. Não posso parar de trabalhar, entendeu? Mas assim, sou feliz. A minha vida, cara, é uma vida que eu consigo pagar as contas, né? Viver legal, fazer a prática do meu esporte. E eu acredito assim que o mais importante de tudo hoje em dia é eu viver uma vida assim saudável, né? Eu tô na beira do mar, pegando onda, porra, pesco, ando de kite, vejo meu filho crescer, Irado. treino ele. Porra, isso é muito gratificante. Eu, É o pô, que ir importa. lá treinar, ver meu filho surfando e evoluindo a cada dia. Pô, isso é muito bacana. Tem uma pequena também, Irado. a Maitê, que mora em São Paulo, mora em Mogi das Cruzes, vai fazer 5 anos agora. Tô querendo botar ela no surf também. A Mogi das Cruzes é ali perto de Bertioga, é só descer ali e já cai em Bertioga ali. Pertinho, pertinho. Deixa eu te. Pra gente. Tá quase dando uma horinha aqui, só pra gente seguir aqui. Tem umas duas coisinhas só que eu acho, duas coisinhas que eu queria falar com você. A primeira é que eu vou ter que te perguntar disso, que você falou. Eu não lembro o gancho que você deu já de tacar pedra, dava vontade de tacar pedra na Torre do Juiz, não sei o quê. Teve uma história em Maldivas, né? Foi. Que, que te passa. Assim, eu não acompanhei também, mas eu já ouvi você falando, já vi umas entrevistas que te deram uma interferência ali que não era para ter dado uma interferência e você acabou perdendo a cabeça. Você conta e relembra essa história pra gente, Vitor? Então, em 99 eu fui o terceiro, né, do mundo. Em 2000 eu não tive um circuito muito legal. Eu perdi minha vaga uma posição. Aí eu, em 2001 eu ia ficar de suplente ali, tipo de alternate, né? E Aham. aí o Pat O'Connor resolveu desistir, né, do circuito mundial. Foi uma história dessa. E aí Aí eu caiu entrei a na vaga vaga. do Pat O'Connor. Nesse ano tiveram, acho que só 5 etapas, porque em 2001 teve um lance do atentado, lembra? Foi o ano Do que o CJ atentado foi nos Estados campeão, Unidos, da né? Torres. É. Então Foi o ano que o CJ foi campeão com poucas etapas, exato. muitas etapas foram canceladas. Então o circuito de 2001, que eu estava meio de fora, meio que não rolou direito, entendeu? E aí eu consegui minha vaga pelo QS. Só que eu estava com, assim, com um patrocínio bem baixo, né? Estava com pouca grana e disputando as etapas, tentando voltar para o circuito. Né? Em 2001 eu corri as 3 etapas de 5 que tiveram da Elite, porque foi faltando gente, né? E, e aí eu consegui minha vaga para 2002, né, no QS. E aí durante Maldivas, se eu não me engano, não sei se eu estava na semifinal, e aí eu estava com Phil McDonald, Chris Ward e mais um outro cara. Eu não lembro quem foi o outro. Eu sei que, cara, eu tava no pico, era uma direitinha, assim, e aí o Phil McDonald tentou me passar por baixo, assim, eu já no pico remando pra onda.
E aí eu meio que atropelei ele, passei por cima e subi nas costas. Acho que a distância era muito grande, os juízes não viram aquilo e acharam que era interferência minha, como se eu tivesse puxado o cara. Mas eu subi nas costas dele, bati nele, aí ele foi na onda assim um pouquinho e ficou para trás. Eles acharam que eu tinha puxado o strap do cara, alguma coisa assim. Todo mundo que estava dentro d'água, né, os atletas falaram, caralho, não acredito que nem chamou interferência. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, pá. Aí era um campeonato, era numa ilhazinha assim, cara, que tinha vários palanques, né? E aí não tinha ninguém para me dar um feedback ali do que tinha acontecido. Eu O fiquei muito Renato era nervoso, juiz? cara. Aí eu chamei os juízes para conversar, aí os caras não falaram, não, não vamos descer, estamos julgando, ninguém vai descer, ninguém vai falar contigo, foi isso mesmo, foi interferência. Aí eu fiquei ali pensando no palanque. Aí lá, cara, não tem pedra, são pedaços de coral que viram uma areia. São os pedacinhos de coral que eles ficam leves mesmo, entendeu? Não tinha pedra. Nego, pô, chegou no Brasil e fala, porra, Vitor Ribas está com paralelepípedo. Pô, nem tem paralelepípedo na ilha lá. Caramba. Aí, cara, eu varri, cara. Tipo, tava de costa pro palanque e agachado. Aí, cara, começou a subir assim, uma raiva na cabeça. Eu comecei a ficar vermelho. Fiquei nervoso mesmo, cara. Aí eu varri, tipo, o chão e meio que levantando e descendo no chão, pegava e varria. Como se estivesse varrendo e dando uma areada nos outros, só que era pedaço de Pô, coral. E voou, porque o palanque era um palanque amador, aberto. Voou, assim, pedaço de coral para tudo quanto é lado. Aí um juiz e o outro baixou a cabeça, pum, passou assim por dentro. Aquelas paradas, né? Teve que se abaixar. E aí eu saí falando um monte, cara, em português mesmo, xingando todo mundo, tomar naquele lugar, aquelas coisas todas. Porra, desce aí que eu vou dar uma cacetada em um. Aí, pô, aí desceu um australiano, começou a falar, calma, calma, vou trazer água pra você, calma aí, pô, fica tranquilo, não vai, fica quieto aí, não vai dar nada não. Aí, pô, peguei minha prancha e fui embora. Aí começou aquele negócio todo. Não, esse cara nunca mais vai correr o circuito, vamos penalizar ele. Final da história, cara, vários, né, e-mail para lá, e-mail para cá, conversa, pá, né, aconteceu várias coisas naquele ano. Sami Garcia deu uma pranchada no fotógrafo saindo da água no arpoador. Aí, pô, quase quebrou a câmera do fotógrafo, quase pegou a câmera e bateu na cara do fotógrafo, foi uma confusão danada. O Quilupo foi pego fumando maconha lá no canto do arpoador, levaram um gemado para a delegacia. Aí depois, pô, armaram lá de um jeito, deu uma liberada nele, pô, ficou por aquilo mesmo. A Nélida Falcone, uma australiana, saiu na porrada com outra australiana, deu uma rasteira na frente do palanque, jogou na areia, jogou areia na cara, na boca, ficou esfregando a cara dela no chão, na frente de todo mundo. O meu negócio foi ficando pequeno. Uma ilhazinha, eu taquei umas pedras pro alto assim, não pegou em ninguém, não machuquei ninguém, entendeu? O meu negócio foi ficando pequeno. Mas mesmo assim, cara, eles mas você queriam, tomou a porque multa. queriam me dar uma multa. Se eu não me engano, a multa mais alta do circuito mundial é a minha. Até hoje, se eu não me engano. Já dada, né? Foi um dinheirão que eu tive que pagar, cara. E aquela época era difícil, cara. Era Você tudo, lembra pô, quanto que era, juntinho. Vitor? Não. Hã? Você lembra quanto que era? Ah, cara, eu acho que foi perto de uns 4 mil, 6 mil dólares. Acho que Cara, uns era uma 4 a 6 grana. mil dólares. Era uma Era uma grana. grana. Os caras me Mas é duro, arrebentaram. é isso. Quando subiu, precisando do resultado, é isso que você fala. Pô, a hora que você se sente que você foi garfado ali, porra, né? Precisando do resultado, imagina a raiva que deve dar. Pô. E tipo, sabe, aquele dinheiro justo, sabe? Passando no cartão, parcelando as coisas, hotel, passagem. Pô, tudo Pode contadinho, crer. sabe? Pô, foi fogo. Mas duas coisinhas só pra gente terminar. Eu, eu separei só pra uma coisinha pra gente falar, porque provavelmente esse foi, ou é pra ser o último ano de fato do Kelly, né? De correr a primeira parte do Tour. Ainda vai ter uns wildcard aqui, um wildcard ali, mas, pô, você correu com ele ali no auge dele, né? Você pegou ele numa grande época. Como você pudesse só contar pouquinho de como que era dividir bateria, dividir etapa com ele, como foram Vou esses anos aí. contar uma história que poucas pessoas sabem, né? O Kelly chegou no circuito, eu já estava no circuito, né? Ele chegou depois. E aí, cara, no campeonato que ele fez o nome dele, ele fez uma semifinal em Lacanau contra o Tom Curren.
Isso foi anos, cara, acho que foi anos assim, acho que foi início dos anos 90, nem sei se foi anos 90, cara. Foi 90, 91, não sei, alguma coisa assim. E nesse campeonato tinha uma triagem enorme que todo mundo passava, e ele estava durante essa triagem. Aí a gente fez a última fase da triagem, minha bateria era eu, Paulo Kidd, um cara australiano, ou acho que ou sul-africano, chamava Adam Brown, e o Kelly Slater. Eu ganhando disparado a bateria em primeiro lugar. Faltava menos de um minuto para acabar. Esse Adam Brown estava em segundo, Slater estava em terceiro e Paulo Kidd em quarto. E ali naquela época eu contava, acho que era 4 ondas, ou era uma parada dessa, acho que eram Aham. umas 4 ou 5 ondas. E aí, cara, tinha uma regra que era assim: o surfista que passasse da 10ª onda, pegasse 11 ondas, era descontado 5 ou 7 pontos na média final do cara. Pode Aí no crer. finalzinho, amarradão, aquela festa, porra, galera torcendo por mim. Aí eu fui e remei numa espuminha Não assim, acredito que você pegou a 11ª. fiquei em pé, a 11ª. E o locutor não avisou, não falou nada. Aí eles, Putz. pô, descontaram esses 5 ou 7 pontos lá da minha média total. Eu, de primeiro lugar, despenquei para terceiro, O Kelly e o passou. Kelly passou para segundo e passou para homem a homem. Ali que ele fez a final com o Tom Curry, que é uma direitinha, um campeonato assim que onde ele fez o nome dele, que ele conseguiu chegar. E aí ninguém parou mais ele, né? Nós Aí fizemos o muita resto é bateria, história, né? fizemos muita bateria dura. E eu lembro que ele Era sempre batia diferente na minha mesmo, costa. Vitor? Competir com ele? Era, porque, tipo Que assim, você ele é ia um falar cara que que ele além batia nas suas costas? toda vez que ele corria comigo, ele me ganhava, ele batia nas minhas costas e falava, bad luck, Victor, bad luck. Aí eu, beleza, um dia minha hora vai chegar, né? Aí eu competi com ele lá em Biarritz, né? Em Biarritz, na França, tem uma loja da Quicksilver grandona, né? Em Grand Place lá. E aí ele tava doido para mostrar serviço, cara. Eu ganhei dele na semifinal, ali foi na quarta de final, se não me engano, ou semifinal. E aí ele, pô, cara, saiu muito puto, assim, né? Que tava, pô, doido para se dar bem no campeonato. Ah, meu, fiz questão de ir lá, bater nas costas dele. Bad luck. Ó, Bad meu luck. irmão, Ah, o bicho faltou soltar fumaça. Brincadeira não. demais. E aí a gente teve muitas baterias, né, cara? Que os confrontos, assim, eu e ele, sempre era duro. Eu ganhei dele algumas vezes, cara. Lembro de uma bateria, era eu, ele, Tasburo. Aí eu tirei em primeiro lugar, passei pro terceiro round direto em Huntington Beach. Eu, ele, Tom Quero, em Fiji. Eu passei em primeiro lugar, ele foi para repescar junto com o Tom Quero. E assim, várias baterias duras, sabe? Quando ele me ganhava também, não tinha moleza, não. Engraçado, E, porque acontecia alguma coisa comigo que eu dava, meu irmão, eu dava o máximo ali na bateria. Era uma vontade muito grande de ganhar. e desde o começo já dava pra ver, assim, que você falou, você pegou ele de fato desde o começo, né? Ali você falou da bateria lá, da 11ª onda, já dava pra ver que ele ia ser diferente. Tipo, ele era um cara, assim, naquela época, desde, assim, mesmo ele tendo chegado no circuito aquele ano, o nome dele era muito grande já. Eu não lembro, assim, se ele já estava fazendo aquele seriado, se já existia aquilo, mas ele Pode chegou no crer. circuito já, antes de conseguir nenhum resultado ainda, ele não tinha passado nenhuma bateria nem nada, né? Mas pelos feitos que ele tinha feito na Califórnia, o jeito que ele andava lá, surfava, ele já chegou com um nome muito grande, entendeu? E aí, pois, todo mundo esperava, entendeu? Que o cara fosse ser um cara foda no circuito. E aconteceu, né? O cara foi, sei lá, 11 vezes, né, campeão mundial. 11 vezes. O cara ganhar pipe com 51 anos. Agora a gente viu em Chopo, ele quebrou também essa última etapa agora em Chopo, ele foi assim Mas absurdo, né? assim, uma coisa que assim que eu via dele também é que ele tinha uma estrutura muito grande por trás dele. Ele não estava sozinho. Ele naquela época que estava todo mundo meio que fechando de boca, nego fechando seus patrocinadores, ela pegava ou largava, sabe? Ele tinha uma É, estrutura por trás. Ele tinha um queira não pô, faz empresário. diferença, né? Ele já É tinha um claro que empresário que era um cara. talento deve fazer muita diferença, mas você ter uma estrutura toda por trás, pô, Ele fazia yoga, cara, fazia um monte de coisa que nego nem sabia.
e era tudo meio que escondido, sacou? Ele não queria, pô, tipo, mostrar o que ele estava fazendo. E isso, pô, além do talento que ele tinha, né, tornou o cara, meu irmão, não sei quantas vezes campeão do mundo, né? E méritos Pode, dele, porque ele buscou uma parada, ser profissional antes do que todo mundo. pode crer, da hora. Pra gente encerrar de fato, Vitor, eu separei uma aqui só. Bom, você falou que você é antenado, que você assiste CT, continua acompanhando, continua surfando. Como que você tem visto? Queria falar um pouquinho de nova geração brasileira do surf. Como que você vê essa nova geração? E eu te pergunto porque, sei lá, se a gente olhar, por exemplo, no QS, em como que tá o QS não, né? Como tá o Challenger hoje, você pegar o top 10 ali do Challenger hoje, que é quem sobe pro Tour, a gente tem o Samuca que tá liderando, que é de fato, acho que dá para ser considerado uma nova geração, porque menino novo e tal, já teve no Tour, mas enfim, é uma nova geração, mas os outros primeiros brasileiros, digamos, já não tem mais nenhuma nova geração, né? Acho que é Alejo, Ian, Miguel, quem mais tá para lá? Eu tava com ela aqui aberta. Michael Rodrigues, que também já teve lá. É, de nova geração mesmo, ainda não estão batendo ali no QS, no Challenger, pelo menos. Como que você vê, como que o Brasil está preparado para essa troca de geração, a hora que Gabriel, Felipe, Ítalo começarem a parar? É óbvio que já tem os caras ali no Tour, a gente já tem o Iago, a gente já tem gente chegando, o Samuca, o João, mas digo a geração que vai subindo ali, acompanhando esse momento do surf brasileiro, digamos. Cara, assim, eu vou falar uma coisa assim que eu tenho visto, cara, o circuito mudou muito, né? O pessoal hoje fez um tipo de circuito que é para ganhar grana do surfista, né? É tipo assim, são poucos que ganham grana mesmo, né? Durante o circuito mundial, tá todo mundo ali só mais gastando. E quem não tem um patrocinador bom, cara, vai ter que botar do bolso, ou do bolso do pai, ou de alguém que esteja bancando, entendeu? Então o circuito hoje em dia é um jogo, cara, que para você apostar você tem que estar com muita grana. Isso já desfavorece muito o brasileiro, né? A gente está jogando Vai com deixando o talento para 5 para trás, né, 1, Vitor? muito. Aí, fora isso, essa dificuldade de ter grana para estar nos campeonatos importantes, né? Pagar filiação, pagar seguro obrigatório, as inscrições. Pô, meu filho tinha um campeonato aqui em Saquarema, eu tava doido para botar ele lá em Saquarema, que ele surfa bem onda pesada, né? Pô, 3.000 e poucos reais para uma etapa, cara. Pô, essa grana aí eu não tiro nem por um salário aqui em Cabo Frio mensal, entendeu? É muita grana, entendeu? A gente resolveu não botar, porque, pô, tem que pagar no cartão, né, dividir não sei quantas vezes. Eu fico pensando como é que o pessoal faz isso, entendeu? E tem um sonho, né, cara? Tem uma geração muito grande aí, com vários sonhos. Uma coisa boa que aconteceu agora é o circuito brasileiro acontecendo, né? Dar uma nova vida, dar espaço para essa garotada que está chegando, os novos talentos e tudo mais. Mas aí uma outra coisa que atrapalha tudo isso foi que foi criado continente, né, cara? Por vários, e o continente aqui da América do Sul é muito forte. O QS Pô, são regional, poucas né? vagas. São quantas vagas? 11, 10? Não, caiu para 8, acho que são Caiu 8 para agora. 8, Oito cara. e um, É e muito um pouco, cara. wildcard, eu acho. Isso é Ou uma sete, vergonha. acho que são 7 e um wildcard. Isso é uma vergonha. 8, cara. 8 é muito pouco para, tipo, Brasil, Argentina, Chile, Peru, entendeu? Pô, Uruguai, tudo isso. América do Sul, cara, tem um potencial muito grande. Os caras fizeram totalmente errado. E isso aí vai lesionando o surfista brasileiro. E aí o que acontece? As vagas são disputadas com essa outra geração que já foi lá e voltou e está querendo dar uma continuidade, que tem uma experiência muito grande. Aí você imagina os mais novos brigando com esses caras que já têm uma bagagem, Complicado. né? Que aí sai um pouco na frente, né, cara? Pô, então, pô, hoje o surf, para o cara dar certo, meu irmão, o cara tem que estar com muita grana para poder investir, tem que ser um super talento, né? E também tem que ter a estrelinha brilhando, né? Porque não é fácil, cara. Pô, eu vejo aí, vacilar é melhor pô, ir para um outro país, se
ser residente de outro país e tentar para um outro país, porque o Brasil está disputado o negócio, cara. E eu pergunto isso também porque você acabou de citar, por exemplo, o trabalho que você faz com o Lucas, né? Lucas, né? Que é seu filho. É, É, como é que tá esse trabalho de pai, técnico? Não sei se você tenta fazer a parte de empresário, correr atrás de apoio. É isso que você fala, né? Eu falo com os caras que então, passam aqui, os caras do QS é um moedor de talentos, né? Porque você precisa ter muito dinheiro, isso que você falou, muito dinheiro para bancar. Às vezes só o talento não dá certo, que a gente também acabou de falar do Kelly, né? Que tudo bem, é um super talento, um cara, um fenômeno, o maior de todos os tempos, mas, porra, também tem uma estrutura por trás, também tinha gente sempre apoiando. É tudo pra roda girar, né? é muito difícil, né? Primeiro, para ser treinador e pai junto é bem difícil, né? A gente tenta aqui conversar, mas a vivência, a convivência que a gente tem junto já às vezes se torna uma coisa cansativa, né? Os meus conselhos, a gente treina, faz demais, mas também não assiste muito junto, né? Mas eu vou dando minhas dicas, e aí, né? De uns anos para cá ele começou a entender um pouco melhor, a escutar mais, acho que está tendo um resultado melhor. E o lance de ser empresário, cara, eu sou muito ruim nisso. Eu tinha empresário, meu empresário era o Ricardo Bocão. Ele que fechou por muitos Aham. anos meus patrocínios, né? Eu sou um cara meio. Eu não sou muito de abrir portas, sabe? Né? Eu não consigo, pô, sabe, fechar coisas, assim, ter facilidade de fazer parcerias. Eu não sou um cara assim. Tanto é que todos os meus patrocinadores que eu já tive, eu não tenho muito mais contato, assim, né, direto com eles. E isso acaba que fecha um pouco as portas das chances do meu filho conseguir patrocínio, né? O mundo do surf, assim, de apoio está muito menor do que aquela época também, né? E isso agora está na mão de poucas pessoas, alguns empresários que conseguem fechar, principalmente os caras que estão mais próximos, os caras que são gerentes da marca, né? Sempre tem um chefe de equipe, o cara da mídia, né? Que geralmente está mais próximo. E aí eu vejo assim uma, digamos assim, uma certa panelinha que o surf tem, de algumas, né? E isso fica restrito a alguns lugares, entendeu? E aí não dá muita. Mas ao mesmo tempo eu vejo também que o surf abriu assim, uma janela muito grande para você buscar patrocinadores de fora, porque está dando, né, espaço para isso. Né? O surf virou um esporte muito famoso, muito conhecido, É por que estar dá na um retorno mídia, muito né? grande. Aí a gente tem que buscar esses outros apoios. Assim. E maneiro de ver também, uma coisa que também fugindo um pouco do assunto, é que o mercado do Nordeste é muito bacana. Eles assim conseguiram fazer com que as marcas nordestinas tivessem uma Marcas força locais muito grande lá apoiassem, né? dentro do Nordeste. A galera veste a camisa mesmo. A galera usa Total. pena, usa marisia, Seaway. Isso é muito legal, sabe? A gente viu nos outros. Em Santa Catarina rola um pouco também, por exemplo, o Alejo com a Vida Marinha, né, que tá no bico do Alejo. Tem umas empresas que locais assim que acabam apostando neles bom, é legal, dá esperança, né? Porque as grandes mesmo a gente sabe, eles só querem os top, né? Eles vão pegar o Gabriel, vai pegar o Filipinho. Aí, pô, tipo, na base mesmo, eles estão investindo muito pouco, né? E falta bastante, cara. Mas, cara, o esporte é maravilhoso. Eu acho que, sim, todo mundo tem que buscar os seus sonhos. É possível chegar lá, mas está muito mais difícil, né? São 7, 8 vagas só para entrar no challenge. A É uma parada, competição é né? absurda. Competição muito grande. Mas, cara, o esporte, ele vai além disso. Ele dá uma benfeitoria para o cara muito grande. Ele traz um retorno de você estar ali surfando, acompanhando o mar, conexão com o mar, com maré, com peixe, com lagoa, né? Um monte de coisa. Você tem uma vivência que, pô, isso dá longevidade, né, para a pessoa. Irado, irado. Vitor, acho que não tinha como terminar de melhor maneira do que com esse seu depoimento final aí sobre a relação e a conexão com o esporte. Cara, só te agradecer. Obrigado aí por essa 1h20 aí da sua noite aí, que já passou das 6 aí, das 7 até, inclusive. Brigadão, velho. Brigadão só Pô, por eu ter. que Espero que você tenha agradeço, cara. curtido. E Espero que o pessoal tenha curtido aí, quem chegou aqui de novo.
se inscreve no canal, ajuda a gente. Vai lá nas páginas do Vitor lá, curte as paradas dele também, as coisas que ele tem feito, as coisas que ele posta lá. E de novo, Vitor, cara, só te agradecer, não só por esse papo, mas enfim, por tudo, desde a abertura que eu fiz ali, por tudo que você fez pelo esporte pro Brasil, onde você chegou, aonde você levou. São caras que devem ser para sempre exaltados. Obrigado, cara. É um prazer estar com você, tá? Obrigado pelo espaço aí de estar falando um pouco da minha história, né? No surf competição, no surf, né? No circuito mundial. Depois eu mando o link, cara. Também vou botar nas minhas redes aqui para o pessoal assistir. Gostei muito da entrevista, bacana que você, pô, é um cara que gosta de surf e fez umas perguntas muito bacanas, estudou legal também, né? Minha história, isso é muito maneiro. É legal de estar conversando com uma pessoa que realmente dá valor ao que a gente fez, né? Obrigado por tudo aí, grande abraço. Pô, irado, imagina. E é isso, galera. Para quem chegou aqui, só curtir, compartilhar e semana que vem a gente volta.